O médico, ao fazer a ultrassom, falou para a mãe não ter o bebê, pois havia deformidades que certamente a criança morreria ao nascer, mas ela não deu ouvidos e quando a criança nasceu os médicos não acreditaram no que viram. Ellen Santos é uma mulher comum que cresceu sonhando em casamentos e filhos. Ela é de uma boa família, é a terceira entre 4 irmãos. Sempre que podia, Ellen era voluntária em berçários ou ajudava amigos com recém-nascidos. Era visível a paixão dela por crianças. Às vezes Ellen falava que queria ser pediatra, mas suas condições não permitiam alcançar este sonho. Ela já estava casada há 3 anos e falou com o marido para tentarem ter filhos. Ela pediu para Jorge, seu esposo, fazer um espermograma e assim ter mais certeza das chances de engravidar. Os exames não foram dos melhores, eles descobriram que as chances eram muito baixas, mas mesmo assim poderiam ter filhos. 6 meses passaram e nada da gravidez. Eles voltaram a fazer exames e não descobriram nada de novo, só tinham que continuar a tentar. As outras possibilidades, que seriam inseminação artificial, eram caras e público é muito demorado e burocrático, e isso desanimava muito o casal. Seus amigos e família diziam para eles continuarem tentando. Choros e lamentos. Ellen chorava muito e não se conformava que uma coisa tão simples na visão dela estava sendo complicado. Ver crianças com seus pais na rua era uma coisa até difícil para ela. Ela até evitava sair de casa, ou ir a lugares com muitas crianças. Não ver a dela brincando nos parques a machucava muito. Ela sabia que ficar reclamando ou chorando não iria adiantar e precisava lutar por isso. Um dia Jorge chegou em casa e achou uma sacola cheia de teste de gravidez. Ele ficou muito assustado no que viu e foi falar com a esposa. Ele pediu para ela se acalmar e deixar esta ansiedade de lado. Ela tentou se acalmar mais e esperou por sintomas mais fortes. O momento que ela mais ficava triste e para baixo era quando menstruava, pois isso era um indicativo que nada havia dado certo. Assim que ela via as primeiras gotinhas de sangue, desabava a chorar, aí tinha que recomeçar tudo para ver o que seria no próximo mês. Ellen estava chegando cada dia mais perto de realizar seu sonho. Por favor, assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. O começo do grande dia. Um dia Ellen acordou sentindo coisas que nunca havia sentido antes e ficou animada. Ela ligou para Jorge falando tudo e perguntando se faria o teste de gravidez. Ele disse que se ela estava passando por sensações novas poderia sim fazer. Ela então correu à farmácia mais próxima e comprou o teste. Ao chegar em casa foi logo fazer e quando ela viu o resultado não pôde acreditar. Era positivo. Ellen chorou bastante de alegria, o sonho estava sendo realizado, o primeiro passo havia sido conquistado. Ellen decidiu falar para o marido só quando ele voltasse para casa. Este foi um dos dias mais longos para ela. Quando o marido chegou, ela mostrou o resultado e os dois se alegraram muito. Os planos. Com o resultado positivo, eles foram fazer mais exames e os médicos confirmaram a gravidez. Ellen já começou a pensar em enxoval e já estava querendo no quarto. Jorge foi mais pé no chão e pediu para a esposa aguardar até o 3º mês, que é de alto risco. Após isso, eles poderiam pensar nos preparativos da chegada da criança. Ellen queria muito menina, já Jorge não tinha muita preferência. Cada exame feito era uma tortura para o casal e quando ouviam a notícia que o bebê estava bem, os dois ficavam aliviados. O 3º mês estava próximo e eles marcaram o exame. Era neste momento que iriam saber o sexo da criança. O sexo do bebê. O médico sem cerimônia já disse que seria uma menina e Ellen vibrou de alegria, mas a euforia durou muito pouco, pois o médico identificou algo que não estava certo e pediu mais exames. Ele não quis preocupar o casal e decidiu falar o que achava apenas com o resultado de mais exames. Ellen perguntou sobre a gravidade disso e ele disse que pode ser muito grave ou nada preocupante, mas apenas os exames irão dar a resposta correta. Eles sentiram uma mistura de emoções, alegria e tristeza. Ellen disse um dia que era como comer alguma coisa com molho agridoce, não era doce nem salgado. Isso marcou a vida dela. Eles foram fazer os outros exames e ficaram aguardando os resultados. Ellen, como já era bastante ansiosa, pensava mais nas coisas ruins do que nas boas quando pensava na filha. Eles nem sequer haviam se tocado de escolher um nome. O nome do bebê.
Ellen, até chegar os resultados dos exames, decidiu ter sua vida normal, e quando George chegou do trabalho, eles escolheram o nome da menina. Eles sabiam que ela tinha que ter uma identidade. Depois de muita conversa e procura, decidiram por um nome muito comum de pais que passam por dificuldades na gestação, Vitória. Este seria o nome dela, pois além de bonito é um nome que expressaria muito o que estavam sentindo. Apesar de tudo, eles já amavam esta criança mais do que qualquer coisa na vida, e estavam prontos para lutar até o fim, pois engravidar já não foi uma tarefa fácil e o que estavam passando fazia parte do processo. O resultado dos exames. O médico já não estava muito animado e isso deixou o casal muito tenso. A primeira coisa que ele disse já destruiu as esperanças deles. O médico disse: "Aconselho vocês não terem esta criança." Isso foi como uma bomba para o casal. Ellen tentou ser forte, mas chorou ali mesmo. Era a pior notícia que ele poderia dar. Ellen, depois que se acalmou, perguntou ao médico o que seria o problema. O médico disse que era uma condição rara e que o bebê pode morrer ainda no útero ou ao nascer, e que pouco ele sabia sobre esta doença. Ele disse que ela poderia continuar com a gravidez se desejasse, mas que os riscos seriam totalmente dela, pois ele, como médico, já tinha dado sua opinião. Uma decisão difícil. O casal disse ao médico que iriam conversar para ver o que fariam, e depois davam um retorno. Eles conversaram muito e Ellen em nenhum momento queria desistir da filha. Ela disse que não foi à toa que colocaram o nome dela de Vitória e que ela cria que Deus poderia fazer um milagre. A maior preocupação de George era com Ellen, pois ela já havia se desgastado muito com essa gravidez. Ele disse que a apoiaria em qualquer coisa que ela decidisse. Após muitas conversas, eles decidiram em sim tentar ter a criança e enfrentariam qualquer coisa que fosse possível. Eles retornaram ao médico, que ficou surpreso com a decisão do casal, mas que respeitou. Os exames continuaram e, apesar de não piorar a condição do bebê, a síndrome ainda estava lá. O parto. O parto se aproximava e, para surpresa de todos, o bebê estava aparentemente normal. O casal já tinha feito o quartinho e preparado o enxoval. Tudo aconteceu com normalidade e eles estavam animados com a chegada de Vitória. O dia do parto chegou. Eles foram para o hospital com muita ansiedade. Ellen sabia que a decisão que eles tomaram era correta e pedia a Deus pela filha. O parto, para a alegria de todos, foi sem complicações. Vitória nasceu como uma criança comum e, por precaução, os médicos a levaram com rapidez para fazer alguns exames e observar melhor a condição de saúde da criança. Ellen, mesmo que ficou triste em ver levarem seu bebê, sabia que era preciso para o bem de todos. O que o médico descobriu? Muitas horas depois, Ellen estava no quarto com George quando o médico chegou para dar a notícia. Os pais estavam angustiados e desorientados. Quando o médico começou a falar, ele disse: "Não sabemos o que aconteceu e nem como, mas todos os sintomas da síndrome sumiram. Sua filha não tem nada. É uma criança totalmente normal e com saúde. Talvez o que ela teve foi apenas algo de passagem pelo corpo que se camuflava como algo grave. Ainda vamos continuar investigando para saber o que realmente aconteceu. Mas o que temos certeza é que ela é 100% saudável." Eles se emocionaram bastante logo após o médico falar. As enfermeiras chegaram com Vitória e a mãe finalmente pode ver a filha. Vitória nasceu pela perseverança e fé dos pais. Quando ninguém acreditou, eles estavam firmes e uma vida foi preservada. Vitória cresceu uma linda criança e Ellen havia realizado seu grande sonho de ser mãe. Que linda história! Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.